Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Mídias sociais geram novos empregos. Trabalhadores fumantes sofrem com discriminação na hora da contratação. E qualidade de vida no trabalho é o assunto do quadro de entrevistas. Com a criação das leis anti-fumo, está cada vez mais difícil para o trabalhador fumante conseguir vaga no mercado de trabalho. Mas usar o tabagismo como critério de seleção de pessoas é permitido pela legislação? Para a Organização Mundial do Trabalho, novas formas de discriminação têm surgido a cada ano. Além do preconceito com jovens, idosos e portadores de necessidades especiais, outros grupos de trabalhadores também começam a sofrer com o problema, e entre eles estão os fumantes. Pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer, indica que cerca de 36 milhões de brasileiros sejam fumantes, e boa parte dessa população está inserida no mercado de trabalho. É daí que surgem os problemas com a discriminação. Além dos prejuízos à saúde, o fumo pode ter reflexos também na vida profissional, inclusive na hora da contratação para o emprego. Especialistas em recursos humanos garantem que muitas empresas, em caso de igualdade de competências entre dois candidatos, ganha a vaga quem não é fumante. Mas será que esse tipo de postura de algumas empresas está dentro da lei? Não é legal, isso é um processo discriminatório, isto fere a Constituição da República, que é o tratamento desigual para os iguais. Um dos maiores problemas em relação ao fumante trabalhador são as concessões de intervalo destinados ao fumo. Tais períodos podem gerar um desconforto e uma insatisfação dos empregados não fumantes. Agora, quanto a este intervalo, eu não vejo problema, porque já existe um intervalo com previsão legal no artigo 71 da CLT e enunciado de súmula já. Este intervalo para o fumo já é o que está na previsão legal. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde reconhece o tabagismo como doença, e assim os trabalhadores fumantes teriam direito a tratamento diferenciado. A proteção maior é a saúde do trabalhador. Se é a saúde do trabalhador, ele tem um vício, ele está doente. A questão deve ser tratada de uma forma ética e com uma forma respeitosa. A questão principal é o capital e trabalho dentro de um processo com ausência de política pública específica contra o tabagismo. A partir do momento que o Estado assuma a erradicação do tabagismo no Brasil, naturalmente que essas empresas e os fumantes serão protegidos pela ordem pública. Viviane Cerqueira fuma desde os 13 anos de idade e há 29 é servidora pública federal. Fumar num ambiente de trabalho sempre foi um costume para ela, mas de um tempo para cá os encontros com o cigarro durante o horário de serviço têm sido cada vez mais raros. A gente já começou, eu acho que eu e a maioria dos fumantes, a gente começou já a sentir essa pressão em cima da gente e, obviamente, por respeito mesmo às pessoas, porque a maioria não gosta mais. Ela não se sente discriminada, mas diz que os fumantes que estão entrando no mercado de trabalho devem sim sofrer com preconceito. Sofre bastante, né? Porque as empresas hoje não querem mesmo ninguém fumante no seu quadro, eu tenho certeza. Muitas organizações investem em programas de saúde para seus funcionários como solução para combater o fumo e sua discriminação. Alcione Novaes era fumante desde os 18 anos. Parou de fumar em 2009 após uma campanha contra o tabagismo feita dentro do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Eu diria que esta campanha do tribunal foi uma campanha vitoriosa, não só porque eu pessoalmente consegui debelar este vício, mas porque todo o tribunal, durante o trabalho que foi realizado em 2009, de alguma forma se sentiu envolvido por esse trabalho, na medida em que os servidores fumantes foram convidados, todos foram convidados a participar da campanha. Não sei se eu fui o único, não pude acompanhar, mas
eu consegui, de lá para cá, definitivamente abandonar o vício. Uma nova profissão chegou para ficar: o analista de mídia social. Veja no Fique Sabendo o que esse profissional faz e qual a formação exigida para a função. Há algum tempo atrás, usar sites de relacionamento era apenas uma diversão. Você entrava em uma rede social, encontrava amigos, participava de bate-papos em comunidades, inseria fotos do final de semana. Mas as empresas passaram a visualizar as redes sociais como uma forma de alavancar os negócios e manter maior contato com os clientes. E começaram a procurar pessoas especializadas no assunto. Foi então que surgiu a expressão analista de redes sociais ou analista de mídia social. Não existe curso de graduação para um profissional de mídia social. Ele nasce da integração online, da rede virtual e da paixão pela comunicação através da web. Geralmente são pessoas jovens, fissuradas em leitura, notícias, entretenimento e velocidade da informação. Jorge Monteiro é um exemplo de que a profissão deu certo. Essa pessoa ela tem que estar com os olhos e ouvidos bem abertos. Elas precisam estar antenadas com tudo que acontece, são grupos que se formam dentro das redes sociais. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo dentro daquele grupo. Você está ali para intermediar a empresa com os seus clientes ou com seus futuros clientes ou com pessoas que se identificam com a marca. Então você tem que estar antenado com tudo que acontece com aquele grupo que interessa pelas mesmas coisas que você. Graduado em Publicidade e Propaganda, foi contratado pela incorporadora Borges Landeiro há 9 meses para ser o mídia social da empresa. Ele alimenta diariamente o Facebook, o Flickr, o YouTube, o Twitter e o site da incorporadora. Eu converso com clientes, os clientes me perguntam, me questionam alguma coisa através de todas as redes sociais e esse é o retorno, é você estar mais perto dos seus clientes para satisfazê-los da melhor forma possível, estar lá presente na vida deles. Só no Brasil, segundo dados do Comitê Gestor de Internet, somos cerca de 50 milhões de usuários das redes sociais. E o Brasil também é o segundo no mundo em número de usuários do Orkut. Para Cláudia Sabino, gerente de marketing da empresa, as redes sociais são mais uma forma de comunicação com o cliente e o retorno tem sido positivo. Então, como é tendência de mercado hoje utilizar as redes sociais empresarialmente, nós também estamos buscando isso. O mídia, ele é um profissional realmente que lida com os veículos de comunicação. E aí nós entendemos aqui dentro da empresa que, de acordo com a profissão dele, de acordo com a função dele aqui na empresa, ele seria realmente a pessoa mais indicada para trabalhar também com o site da empresa, não somente as redes sociais. A gente vem acompanhando aí o aumento de acessos, ele realmente é positivo. No próximo bloco, conversamos com a psicóloga organizacional Ana Cristina Limões de França, professora da Universidade de São Paulo, que vai falar sobre qualidade de vida no trabalho. Voltamos já. Vivemos numa sociedade que vem se transformando rapidamente e as mudanças tecnológicas e comportamentais trazem novos desafios para as organizações. Atualmente, um grande diferencial na competitividade mercadológica é a capacidade das empresas de oferecer um bom ambiente de trabalho. A qualidade de vida e a saúde são ativos importantes e envolvem as dimensões física, intelectual, emocional, profissional, espiritual e social do trabalhador. Sobre o assunto, nós conversamos com a psicóloga organizacional Ana Cristina Limões de França, que é professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Ana Cristina, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Prazer é meu.
Ana Cristina, a qualidade de vida no trabalho vem ganhando cada vez mais espaço na prática das empresas em busca de produtividade e também de manter um bom ambiente de trabalho. Mas afinal, o que é qualidade de vida no trabalho? A gente tem dois momentos. É o resultado de boas escolhas de bem-estar e é o resultado também de um esforço de você valorizar a vida no trabalho. Do lado pessoal, seria isso. Do lado da gestão, ela envolve procedimentos, ações, valores e um esforço, num olhar diferenciado nas tarefas, no relacionamento, nos cuidados com a saúde. Então, é criar um estilo de vida saudável na empresa. É possível criar esse ambiente de qualidade de vida no trabalho, já que tem a pressão também para que o trabalhador produza, para que ele venda, para que ele atenda às metas desta empresa? Sim, eu acho que a produtividade, ela não é perversa em si, ela é uma coisa necessária, afinal é uma empresa, senão seria alguma outra grupo social. A questão é a dosagem dessa pressão, é a natureza e a interação, como a pessoa percebe aquele trabalho que ela está fazendo, como ela cuida dos riscos do que ela está fazendo. Na prática, a vida é complexa, o trabalho também é complexo, mas a gente sempre acha que o trabalho pode ser feito sem grandes cuidados com a nossa saúde. E a gente tem visto que isso ficou abandonado por muito tempo. Como transformar um ambiente de trabalho, física e emocionalmente, em vantagem competitiva? Bom, propriamente a gente não vai fazer uma transformação no sentido de que a pessoa está mais normal, com menos doença mental, menos neurótica, menos deprimida, então ela vai produzir mais imediatamente. A gente tem uma questão mais sistêmica, vamos dizer assim. Então, na medida em que as pessoas têm mais consciência das suas alterações emocionais, das suas alterações mentais, se ela vai viver uma situação de muita pressão, exigência, alguma contradição, ou vai mexer com algum ponto que ela é desconfortável, então ela vai se preparar para ter respostas mais adequadas. Essa resposta mais adequada no trabalho pode gerar melhor desempenho, melhor produtividade. Por que a gente diz pode gerar? Porque muitas vezes a falta de produtividade ela é decorrente de fatores tecnológicos, às vezes de uma mudança estrutural que a empresa está vivendo. Mas o que a gente já pode medir, e a gente percebe que tem um resultado interessante de curto, médio e longo prazo, talvez seja mais importante, é a pessoa conhecer os seus limites, ser mais cuidadosa no relacionamento, observar de uma forma mais detalhada as suas escolhas de alimentação, sua questão da gentileza, o respeito aos outros. Então, é uma valorização da vida no sentido do relacionamento com os outros e da pessoa em relação a si própria. No caso, como as empresas podem auxiliar os trabalhadores a obter essa qualidade de vida? Bom, essa pergunta sua ela é fundamental, porque assim, esse esforço que a gente chama do auxiliar, a gente pensa, não, é uma coisa só imediatista, que envolve resultados só para a empresa, né? Quando um programa é bem feito, é participativo, é interativo, ele não só amplia o autoconhecimento, a autoestima, o interesse por fazer as coisas com qualidade, como também leva isso para a comunidade, para os próprios familiares. Então, na medida em que a empresa é um bom exemplo, né, e demonstra esse esforço, olha, a gente aqui quer que você se alimente bem, tenha um ambiente saudável, preste atenção na sua qualidade de vida, se qualifique, que qualificação no trabalho também é qualidade de vida. Então, a empresa está sendo uma promotora do bem-estar, tanto pessoal quanto para a própria organização. O que era qualidade de vida há 10 anos atrás já não é qualidade de vida hoje. As expectativas mudam. Como perceber quais são as novas expectativas e será que não pode frustrar um pouco até o empresário? Fala, nossa, eu já consegui atender essa parte, já estão me exigindo mais um pouco. Como é que fica essa equação? Bom, ela é sempre dinâmica, então a gente diz que a busca é sempre uma busca de gestão da qualidade de vida, é uma busca de um equilíbrio dinâmico, eu diria até estético, porque não adianta você estar muito bem biologicamente, estar super sarada ou sarado e estar bem piradinho, não ter pontualidade nem comprometimento no trabalho, na família com as outras questões, né? Então, há uns 10 anos, a gente tem marcos bem tranquilos em relação a isso. Então, se a gente for voltar aos anos 80, a gente tinha primeiro conhecimento sobre acidentes do trabalho, saúde e segurança, que é uma base importante.
Depois a gente vai estar conversando sempre sobre essas questões. Pois nos anos 90 a gente tem a entrada da internacionalização do trabalho e a preocupação com qualidade em processos e produtos. E a gente começa a entender qualidade de vida com muita coisa que veio da ciência, que está voltada à nutrição e atividade física. Nos anos 2000, a gente começa a estudar um pouquinho mais, a compartilhar isso tanto nas escolas, quanto no trabalho, quanto na sociedade, a questão da sustentabilidade, consumo da água, reciclagem, etc. E mais recentemente a gente tem a questão da diversidade. Então você achar o seu estilo de vida, saber respeitar o estilo de vida do outro e ao lado disso duas coisas, alta performance, quer dizer, você buscar ser muito bom, mas com sustentabilidade, né? E a comparação, porque a gente está vivendo uma fase que a gente pode dizer que seria o speakware, quer dizer, você se comunica, você sabe, então usar a tecnologia a seu favor. Então, eu diria que os programas, as ações e os estudos e as aplicações de qualidade de vida tiveram essa fase inicial forte do andar, né, do combate à vida sedentária, sobrepeso, que ainda vale hoje, né? Depois a gente tem essa fase ligada a questões da promoção da saúde e meio ambiente. Sustentabilidade hoje é a valorização da tecnologia, da qualificação, da internacionalização como fator de bem-estar e inclusão social também. Qual a importância da informação e da formação do trabalhador e da sociedade para se obter qualidade de vida? Fundamental. E ela passa pela educação e por uma visão mais humana de si e dos outros. Porque muitas vezes a gente vê, não, eu sofri tanto e não quero que meu filho, minha filha sofra assim, ela tem que estudar. Né? Então, esse sacrifício, que é até uma coisa heróica, importante, a gente vê que se o próprio pai e mãe, que optou por não estudar, não se cuidar, não cuidar da saúde, dos seus próprios hábitos, isso é um mau exemplo para os netos, é um mau exemplo para o próprio filho, e daí quem vai ter que cuidar deles é o filho, ou são os próprios netos. Provavelmente não vai ter qualidade de vida, porque já vai ter outra pessoa para ele cuidar no momento que talvez ele não devesse, não deveria, porque... seria um adulto saudável? Exatamente. Então, o que se fala se você quer ser um velhinho saudável, coma bem, cuide bem dos seus joelhos, nada de fazer excessos, porque você vai precisar de alguém para cuidar de você. É muito bom você cuidar. Acho que cuidar enobrece. Mas, às vezes, a pessoa se descuidou, sabia que o cigarro fazia mal, algum tipo de alimentação, não cuidou da diabetes. Quer dizer, são coisas que, além de sair cara, deixa de viver uma vida mais gostosa. Já que a gente vai viver bastante, vamos viver de uma forma gostosa. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre qualidade de vida no trabalho. Não sai daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre qualidade de vida no trabalho com a psicóloga Ana Cristina Limões de França. Ana Cristina, qual a diferença quando se fala em qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho? Essa é uma definição importante porque ela vai envolver a política das empresas. A qualidade de vida no trabalho são as ações, programas, resultados ligados ao contrato de trabalho. Então, ela sempre vai ter uma força maior, uma associação maior com os fatores de risco do trabalho, as questões ergonômicas, os suportes sociais, quer dizer, os pontos positivos do trabalho. Então, as ocupações ajudam a gente a ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, de um sentido mais amplo, mais genérico, ela envolve questões de outros papéis sociais. Por exemplo, o projeto de vida como um todo, um estilo de vida que envolve você estar mais desligado do mundo e de outros compromissos, vamos dizer, de natureza produtiva. Então, quando a gente fala qualidade de vida no trabalho, a gente está cuidando também de combinar as questões de produtividade. E esse é um esforço grande, porque a gente tradicionalmente só pensa na produtividade. Agora, a produtividade saudável, essa é o grande desafio que a gente tem quando está fazendo ações e programas de qualidade de vida. Esse assunto, inclusive, vai ser abordado agora em palestra que vai ser realizada no encontro promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, que está muito preocupado com essa questão de qualidade de vida no trabalho.
O que a senhora acha de se criar uma divisão, criar um setor para cuidar, uma empresa para cuidar, ter uma atenção especial com qualidade de vida no trabalho? Bom, eu sei que eu sou suspeita, mas não há dúvida que ela é uma ousadia, é uma modernização e é uma sinalização consistente de que a justiça está demonstrando uma humanidade, um olhar diferenciado sobre pessoas, nada melhor que isso. Porque trabalhar em ambiente de justiça, justiça do trabalho, em que as pessoas são meros objetos ou que não há um espaço para você se preparar para as pressões do dia a dia, realmente é um esforço que leva a fortes adoecimentos. Então, eu acho que é uma iniciativa importantíssima, de muitos resultados assim duradouros, e quanto mais participativa, mais interativa ela for, ela vai gerar uma referência, porque acaba simplificando outras questões ligadas ao cuidados com a saúde, aos processos decisórios, à própria imagem da organização. Então, ela é um sinal de avanço, de gestão na fronteira. Como empresa pode promover o equilíbrio entre as frustrações e motivações no trabalho? Eu não diria que a empresa vai promover, ela vai dar uma caixa de ferramentas, né? De novo, é uma espécie de educação para questões comportamentais, a inteligência emocional, etc. Então, quando cria a oportunidade de discutir, olha, as pessoas têm suas motivações, têm frustrações, o distrato das frustrações ou os conflitos levam a mais conflitos, a depressão, desinteresse, etc. Então, tem uma política de trazer essas questões de uma forma mais natural, porque não negar, e há empresas que oferecem aconselhamento durante o trabalho, em situações específicas, há situações de treinamento vivencial e há os convênios com psicoterapeutas, com o pessoal que faz outras atividades ligadas à melhoria do relacionamento. Além disso, uma boa atividade física, uma boa atividade cultural, a valorização do talento, isso são políticas em que há respeito e há um cuidado maior com as pessoas, você reduz o índice de frustração. Até que ponto a compensação financeira influencia na percepção da pessoa de estar bem no ambiente de trabalho? Até o ponto que o seu salário é maior ou menor do que o colega. Porque às vezes R$1 gera maior encrenca. Então, você tem o valor em si do dinheiro em relação ao mercado, ao que você gasta para trabalhar, aos convênios, às condições, a gente chama, os americanos chamam de compensações em relação ao trabalho. E essa é uma parte maior, né? E há uma parte mais específica que é comparando com outros cargos e outras carreiras. Então, muitas vezes isso é muito comum no serviço público, a pessoa é muito maior do que a média nacional. Se for comparar, você fala, não, o que você está reclamando? Mas há uma insatisfação em relação à questão interna e à questão de futuro. Então, essa questão do dinheiro, ela precisa ter uma organização contábil bastante visível, com metas bem claras para reduzir a insatisfação, mas sempre vai ter aquela história dos irmãos, né? Protege mais um ou outro, mas se a política é rígida, é clara, é meritocracia, você reduz essa tristeza das pessoas que se desinteressam totalmente pelo trabalho ou vivem de brigar por essas diferenças, né? Existe a possibilidade de promover a humanização em face desse avanço tecnológico, essas mudanças constantes da tecnologia e dessa cultura digital? Sem dúvida. A tecnologia traz a humanização. Ela possibilita a inclusão social em qualquer cantinho do planeta. Não digo só a tecnologia da internet. Vamos imaginar a entrada do celular no mundo, né? Então, pessoas que nunca poderiam se comunicar livremente, tinham que usar o telefone sob restrição. Eles têm tanto orgulho de ter o seu próprio celular e de se comunicar e, às vezes, não sabem nem ler nem escrever direito. Então, a tecnologia, pela linguagem, pela simplicidade, pela diversidade, ela faz uma humanização de primeira ordem. E eu acho que isso tende a melhorar. Mas o que se diz é justamente o contrário, que a tecnologia está afastando as pessoas, que elas não se comunicam, principalmente os jovens, que às vezes ficam trancadinhos no quarto, o dia inteiro no computador, cada um olhando para o seu celular num bar. Isso é verdade? É verdade. Essas são coisas do aprendizado, de usar bem, usar corretamente.
uma Ou tecnologia, e também existem algumas coisas a aprender. Então a gente tem esse fenômeno do que a gente chama tecnoestresse, a tecnofilia, que é a pessoa que é obcecada, tudo é comunicação digital, e a tecnofobia. Não, eu não tenho celular, não uso computador, não uso internet. Pode pensar, alguém usa por você, né? Porque não dá para ficar sem. Apenas ignorar. Não dá, porque é uma ferramenta de comunicação indispensável no dia de hoje. Mas a gente tem esses desvios de comportamento que são graves. Eu acho que ainda tem que aprender a utilizar, mas existe, essa é a notícia má, né? Que a gente tem disfunções no uso da tecnologia que levam a adoecimento. Mas no conjunto, no balanço das coisas, no uso a gente tem visto que a tecnologia tem feito inclusão social de toda a ordem. O avanço tecnológico traz sempre a sensação das pessoas de que elas não estão por dentro de tudo, elas não sabem tudo e elas não estão atualizadas. Isso não causa estresse também? Eu acho que causa estresse se ela não estiver preparada para saber que a gente é limitado, só sei que nada sei, né? Então, vamos dizer, a sabedoria vem daquilo que a gente sabe que precisa aperfeiçoar. Então, ela potencializa isso, né? Então, puxa, não estou sabendo mexer nesse celular, tem que tanta numerinho e tal. Mas se ela for com calma, se dedicar, outra questão, você não pode digitar sem errada, não tem mais ou menos. O computador errou? Pera, você digitou errado, né? Então, há uma disciplina que ela é muito curiosa e que muitas vezes a gente acha que pode enganar o computador, né? Então, a linguagem tecnológica ela tem uma precisão que é bastante interessante. Então, esses esforços de fazer certo, de se qualificar, ela é um outro tipo de exigência mental que está sendo tratada com um pouco mais de qualificação. E porque a gente tem morte por excesso de uso de computador, porque a pessoa fica parada horas e horas na frente de um computador, fica hipnotizada, viaja o mundo dentro da telinha, mas está solitário, né? Então, essas questões elas estão sendo vistas com mais cuidado porque elas levam à morte. Mas não vamos parar o programa falando de morte, vamos falar que, sabendo os limites da vida, a gente vai viver melhor, né? É verdade. Eu conversei com a psicóloga organizacional Ana Cristina Limonge França sobre qualidade de vida no trabalho. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Obrigada a você, Márcia. Eu acho que foram questões importantes. Espero poder compartilhar essas questões em outras oportunidades. Com certeza. O Hora Extra termina aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.